iniciar hoje a nossa aula 4, fazendo uma breve recapitulação das nossas 3 primeiras aulas. Na aula 1, nós apresentamos os conceitos básicos que formam a tríade da segurança da informação, a saber, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Apresentamos também os 10 mandamentos do gestor de segurança da informação, apresentamos os conceitos do triplo A, né, e também apresentamos alguns outros conceitos básicos. Na nossa aula 2, abordamos o modelo do SANS, de resposta a incidentes, com 6 etapas. Também vimos, na nossa aula 2, alguns outros aspectos importantes na questão da gestão da segurança da informação. E na aula 3, nós vimos a questão do gerenciamento da segurança da informação, a questão de imagens, hashes e cadeias de custódia, assim como o fator humano, que é considerado o elemento mais frágil dentro da cadeia de segurança da informação. Então, hoje vamos iniciar o nosso curso fazendo um apanhado geral dessas 3 primeiras aulas e vamos contextualizar tudo isso dentro da gestão de segurança, de uma forma tal que nós, enquanto gestores de segurança, poderemos ter condições de implementar um programa adequado compatível com o risco aceitável dentro da organização. Então, vamos falar da função de segurança. O SANS Institute ele tem uma classificação bastante interessante, no qual ele divide algumas categorias as funções de segurança. A primeira função, conforme a gente pode observar agora no quadro, é a função de identificar. Ela é composta essencialmente por 4 categorias distintas. Dentro dessas 4 categorias, nós temos os aspectos que vão tratar especificamente e mais no nível mais alto, mais macro, da governança de segurança. Então, teremos aí as questões que envolvem abordar exatamente como se identificar e como estar preparado, e fazendo até uma analogia com a nossa aula número 2, com o processo de 6 etapas, a fase de preparação e identificação de um incidente de segurança. Só que aqui a gente tem que tomar um pouco a diferenciação, que a gente está tratando de um nível muito mais macro, muito mais estratégico, enquanto na aula 2, enquanto víamos a questão do tratamento dos incidentes, era um nível muito mais operacional, chegando talvez um pouco ao nível tático, mas não chegando exatamente no nível estratégico. Na categoria de proteção de dados, nós temos 3 funções características e bastante específicas. Então, a partir desse momento que a gente já teve uma definição no nível de identificação, a gente pode começar a trabalhar no nível um pouco mais estratégico, né, ou tático, de definir quais os dados precisam ser protegidos. E, para isso, a gente precisa mapear e ter exatamente uma implementação que também foi elaborada na etapa de arquitetura na fase de identificar. Depois que passamos da fase de identificar e de proteger, teremos 3 outras categorias, sendo que cada uma dessas 3 categorias irá ser composta de uma função bastante específica. Dentro da categoria de detectar, nós temos o gerenciamento de ameaças. É nessa fase que iremos trabalhar quais as ameaças e qual as vulnerabilidades que possuímos, assim como quais os riscos que possuímos, que têm que ser mapeados em conformidade com o grau de aceitação dos riscos da nossa organização. A 4ª categoria é a categoria de resposta, né, e dentro dela teremos a resposta a incidente e forense, e isso a gente já tratou muito bem na nossa aula 2, novamente, quando vimos o modelo de 6 etapas do SANS. Aqui cabe só um breve parênteses, que existe também algumas referências que a gente vai encontrar com o nome de Digital Forensic Incident Response, ou a sigla DFR do inglês. E, por fim, temos a última etapa, que vai ser composta da função de cultura e execução de mudança. Nessa etapa, a gente observa que a importância de termos uma cultura não mais focada, não mais ligada propriamente à resposta ao incidente, mas sim uma cultura focada na gestão do risco, no qual as pessoas e a própria organização têm a consciência do risco, têm a consciência das ameaças e das vulnerabilidades e trata cada um desses riscos especificamente, não mais apenas respondendo aos incidentes uma vez que eles ocorram e não apenas estar preparado para responder ao incidente, ou seja, muito mais uma questão de mapear qual é o risco, ter consciência das ameaças e como tratar cada uma dessas vulnerabilidades.
Além disso, nessa etapa, conforme já falamos, né, também tratamos do elo mais fraco, que é justamente a questão do usuário, a conscientização do usuário, o treinamento do usuário, para que, mesmo com todos os processos, mesmo com todas as tecnologias que tenhamos, e o usuário ele não seja o responsável por estar comprometendo essa infraestrutura de tecnologia e de processo e ocasionando algum incidente de segurança que pode vir a vazar algum dado, pode vir a permitir a invasão do nosso órgão. É importante a gente mencionar a existência de alguns modelos de maturidade. E, especificamente, a respeito do modelo de maturidade no gerenciamento de vulnerabilidade e ameaça, a Core Security disponibiliza um documento bastante interessante, no qual ela define 6 níveis de maturidade. A gente pode observar, né, conforme vemos aí na figura, que o primeiro nível de maturidade é um nível 0, né? Ou seja, as ações elas são muito isoladas ou simplesmente não ocorrem, e esse nível ele evolui para uma segunda etapa, um segundo nível, né? Na verdade, o nível 1, né? Porque o 0 é o inicial. Então, no nível 1, algumas atividades começam a ser tomadas e adotadas, como, por exemplo, análise de vulnerabilidades, mas ainda são isoladas. E isso, em alguns casos, termina levando a um problema que são muitos dados, muitas informações, e você precisa partir, a empresa, a organização precisa partir para um gerenciamento mais efetivo a respeito desses dados, dessas análises. Então, com isso, evolui-se para um nível 2 e um nível 3, no qual a organização ela começa a fazer uma gestão automática disso daí, com ferramentas, e a partir do momento que ela já está com isso já implementado, passa-se ao nível 4 e o nível 5, que são os níveis justamente onde você tem controles bem definidos, que você já tem uma automação, que você já pega e tem a questão de quando executar, aonde executar e como implementar esse gerenciamento de vulnerabilidades. Mais uma vez, é justamente isso que vai diminuir o nosso risco, porque uma vez que você mapeia suas vulnerabilidades, ela que está intimamente relacionada, como a gente já viu durante o decorrer de todo o nosso curso, com o risco, né? Porque a vulnerabilidade e a ameaça é o que gera o nosso risco. Bom, falamos da vulnerabilidade, mas a gente também tem que pensar que a questão do software também é muito importante. Então, a gente quer mencionar um modelo específico do OWASP, né? Uma organização não governamental, que disponibiliza um material bastante vasto, e especificamente o SAM, né? Que é um framework, né, de maturidade do desenvolvimento seguro, né? Então, conforme a gente pode observar na figura, o SAM ele mapeia desde a parte de governança, passando pela parte de desenvolvimento até a parte de produção, a parte final, a parte onde o usuário já está utilizando o software, e tudo isso é mapeado de tal maneira que o software ele seja, lá nas fases iniciais dele, desenvolvido de uma maneira segura, porque a questão é que quanto mais cedo você coloca a segurança no desenvolvimento de software, mais barato é para você torná-lo seguro. Ao passo que se você deixar para colocar a segurança já na fase final ou uma vez que ele já esteja em produção, esse custo ele pode, em alguns casos, chegar até 100 vezes o custo inicial da inserção das características de segurança, isso segundo o próprio OWASP. Um outro aspecto também bastante importante quando a gente fala de modelos é a questão da utilização hoje da computação em nuvem, né? A gente vê que, essencialmente, temos 3 grandes providers, né? A Amazon com a AWS, a Microsoft com a Azure e a Google, e cada uma deles disponibiliza para os seus clientes modelos bastante específicos que vão atuar e trabalhar dentro da própria estrutura e da própria definição de modelos de computação de nuvem. Então, nessa figura que a gente observa agora, a gente vê a questão claramente definida das responsabilidades tanto do cliente como do provedor para cada um dos modelos. Ou seja, na parte de baixo, a gente vê a questão da utilização nas premissas, né? Ou seja, a questão da utilização mais como uma ferramenta de hospedagem, de uma solução de data center. E aí, nesse caso, a gente observa na coluna de responsabilidade do cliente que ele é o responsável por praticamente todas as questões que envolvem a implementação de tecnologia da informação e comunicação. A partir do momento que a gente migra, né, para uma questão
que envolve uma infraestrutura, né, um IaaS, a gente observa que o compartilhamento das obrigações por parte do consumidor do serviço de nuvem, né, da organização, e do outro lado, por parte da provedora, elas começam a ser compartilhadas em alguns aspectos. E mais ainda, quando a gente entra na área, né, de software as a service, aí nesse caso a gente observa que as obrigações do cliente, por um lado, elas podem diminuir, enquanto, por outro lado, as obrigações da provedora elas aumentam. E isso é importante para poder estar bem mapeado, até mesmo para uma necessidade de uma investigação de algum incidente, porque se a gente contrata um software como serviço e acontece um incidente, qual a garantia que a gente vai ter que os logs vão estar disponíveis? Qual a garantia que a gente tem de poder fazer uma imagem forense e ter acesso a esses dados? Então, tudo isso tem que estar muito bem definido e costurado num contrato de aquisição de solução em nuvem. E sobre computação de nuvem, vale a pena a gente mencionar a Cloud Security Alliance. Vocês podem ver aí o link indicado no monitor de vocês. Vale a pena dar uma entrada na página, acessar a documentação, que também é bastante vasta. Eles, inclusive, possuem alguma documentação em português, porque tem um capítulo específico aqui no Brasil. O conteúdo está um pouco desatualizado, enfim, mas tem um material bastante interessante lá. E, para quem tiver interesse, eles até disponibilizam algumas certificações específicas de segurança em nuvem. Bom, eu também gostaria de mencionar um artigo específico do Frank Kim, que é um professor de curso de gestão e de liderança de segurança, professor do SANS, que ele tem um blog, e vocês podem ver aí no link o endereço do blog, e ele categoriza 3 diferentes abordagens para o gestor de segurança sob a ótica de frameworks de segurança da informação. Então, o primeiro dos frameworks são os frameworks de controle, conforme a classificação do Frank Kim. Dentro desses frameworks de controle, como o próprio nome diz, nós temos os controles de segurança da informação. Entre eles, o framework mais famoso, a gente tem o do NIST, o 853, e também o CSC do Center for Internet Security, do CIS. Na figura e na tabela, a gente pode observar os 18 controles do NIST, do 853. Cada um desses 18 controles ele é muito bem mapeado, inclusive é um documento bastante vasto, com mais de 400 páginas, né? Então, ele seria considerado aí o framework, né, tanto do NIST como do CIS. O framework de controle seria considerado o inicial, o framework básico para começar a implementar a função de segurança da informação dentro da empresa. É claro que não são todos os controles que são implementados, porque vai depender da organização, mas eles são a base, são o fundamento para poder iniciar um programa, especialmente aquelas organizações que ainda não possuem. Na figura apresentada, a gente pode observar os controles do CIS. São essencialmente 3 categorias, como a gente pode observar, né? Uma básica, uma fundacional e uma organizacional, e cada um deles também é mapeado de tal maneira que a gente inicia com os controles básicos, né? A questão é que eles possam ser encadeados de tal maneira que facilite a implementação dos controles mais avançados. Também vale a pena mencionar sobre o CIS ainda, que além dos controles, eles possuem uma metodologia bastante interessante e uma vasta documentação. The world needs CIS because software ships insecure. There's a concept in information security known as attack surface. Basically, the more things you have exposed, the more potential avenues there are into that device or that technology. Our CIS benchmarks are consensus-based best practices built by a volunteer community. CIS benchmarks are important because when folks download a given application or install an operating system, by default, everything is on.
ports are open, application services are running. Benchmarks allow you to make sure that you lock down those ports that are unnecessary and those applications that are unneeded that could provide an open vulnerability for an attacker to come in and take over a system. One of the things that makes benchmarks so important is that if you look at any of the regulatory frameworks, whether it be PCI, HIPAA, SOX, FedRAMP, they all insist and you are audited to show that you are in compliance with certain configuration checklists, and benchmarks is one of them. You need to have secure configurations, and they point to CIS as the standard. CloudCheckr, not only do we use CIS benchmarks externally, but we use them internally as well. We're actually going through the process of becoming FedRAMP compliant, and that's because a lot of our business is done in the public sector for government. And so what we have done is we use CIS benchmarks, both level 1 and level 2, internally with our own security team to provide a report of here's what you're doing, here's what you should be doing, and here's how to fix it. CIS is a large portion of how we show that information, describe it to the end user. We also use other CIS tools to allow us to move faster in deploying and becoming compliant for FedRAMP as well. So our editors are kind of spread across the world, the United States, Europe, Asia, Australia, India. And even larger than that, we have the generalized community that can exist anywhere in the world, and they can provide feedback at any given time, if they think a recommendation or the benchmark have something that needs to be fixed or added to it. The fact that the download portion of the benchmarks lives alongside the community feedback outlet made it very easy for me to pull the information that's applicable to myself and my organization, and then turn that around and help your organization, because it takes the burden off of you of having to do that particular work, because they're doing most of the work for you. So there are two ways really that you can become compliant with the benchmarks. You can download the PDFs and manually implement the configuration settings, or you can become a Secure Suite member, and then you have access to all of the automated tools like Syscat and remediation kits that will help you to automatically implement the configurations. The bottom line is that we provide the guidance, the knowledge, and the tools to secure those systems. Especificamente sobre esses controles que podem ser complexos, a gente tem um site bastante interessante que chama Audit Scripts, conforme vocês podem ver aí o endereço do link da página deles. Eles disponibilizam, além de documentos, por exemplo, uma planilha em Excel, na qual é possível você mapear qual o nível que sua organização se encontra dentro dos controles definidos, cada um deles especificamente. Então, vale a pena também entrar lá, baixar o documento e preencher para poder ver as áreas específicas que ainda precisam de uma melhoria da segurança da informação. Falamos, então, do framework de controle, e tendência natural é uma evolução para os frameworks de programa. Dentro do framework de programa, o mais famoso, que mais a gente ouve falar, é o ISO 27000, especificamente o 27001, né, que é a implementação do sistema de gerenciamento de segurança da informação dentro da empresa. Também existem outros frameworks não tão difundidos e não tão conhecidos, mas o ISO, sem sombra de dúvida, é bem interessante, na medida até, inclusive, de que algumas empresas podem tirar uma certificação ISO em cima desse próprio framework. Uma vez que o framework de programa esteja devidamente implementado, a organização ela pode partir para a utilização de frameworks de risco. São exatamente a função, como o nome diz, a utilização de modelos que buscam mapear o risco dentro da organização. Acabamos de mencionar o ISO 27001, e dentro da família 27000 a gente tem o 27005, que trata especificamente do risco. Além disso, o NIST também disponibiliza o RMF, né, que é um framework, e a gente pode observá-lo na figura a seguir, né, que está sendo exibida para vocês, que ele também tenta mapear essas funções de risco
através do estabelecimento de funções bastante específicas. Também temos outros frameworks, como é o caso do COSO, e o importante aqui é que a alta administração esteja envolvida, porque não adianta a gente só conhecer a vulnerabilidade, só conhecer a ameaça, mas também tem que ter muito claramente definida qual é o nível de aceitação do risco, ou seja, qual a ação que vai ser tomada uma vez que o risco seja mapeado. E também é importante mencionar que esses riscos, esses frameworks de risco, eles no geral possuem uma abordagem qualitativa, o que deixa isso muito a critério de quem está desempenhando essa avaliação. Então, como tal, surgiu um novo framework chamado de FAIR, né, o qual ele busca justamente botar uma análise quantitativa, ou seja, uma análise muito mais objetiva, na qual você vai valorar o dano, vai valorar os prazos, vai especificar muito claramente as datas e os períodos, de uma forma tal que seja mais fácil identificar exatamente qual é o risco. É claro que a tarefa não é muito fácil e, como tal, o FAIR ele pode ser utilizado em conjunto com os frameworks qualitativos. Também é interessante a gente mencionar a arquitetura Zero Trust, que foi desenvolvida por um analista do Forrester chamado John Kindervag, lá no ano de 2010. Essa arquitetura, como o próprio nome diz, de confiança zero, Zero Trust, ela muda o conceito e a abordagem, porque até então havia uma ideia de que a rede interna era segura. Com essa abordagem do John Kindervag, ou do Zero Trust, a rede ou qualquer elemento que conecte, ele passa a ser tratado como hostil. E como tal, é tratado a questão da autenticação e somente a partir desse momento no qual o acesso, o usuário ou o dispositivo que está conectado à rede, somente a partir do instante em que ele é autenticado, no qual ele é validado, aí assim a questão do acesso é liberado. Não mais como era de olhar para a rede interna e permitir o acesso. Isso a gente viu amplificado mais ainda com a consumerização, na qual os usuários começam a trazer seus dispositivos de casa, seus smartphones, seus laptops, e mais ampliado porque o perímetro ele passou a não ser mais tão claro onde é o interno, onde é o externo. E também é muito importante a gente mencionar a questão da hierarquia da audiência. A questão da hierarquia é importante na medida em que ela define claramente o escopo de cada documentação. Então, vamos adotar aqui uma abordagem de 3 níveis. Podem haver mais níveis, né, chegando até 6, mas vamos assumir que existe um nível de política, um nível de norma e um nível de procedimento, conforme a gente observa na pirâmide ilustrada. Cada uma desses níveis ele vai ter a relação, o correlacionamento com os níveis organizacionais, estratégico, tático e operacional. Em relação à questão das políticas, especificamente, a gente também gostaria de mencionar que o SANS Institute disponibiliza, e vocês podem observar aí o link, algumas políticas gratuitas, né, no qual a gente pode baixar e utilizá-las como modelo. Uma política de uso de internet, uma política de uso aceitável, uma política de senhas. Né? Então, é óbvio que elas têm que ser customizadas dentro da característica específica da organização, mas elas servem como base e como referência para o início do trabalho que vai ser desenvolvido. E também é muito importante a gente lembrar que a estrutura organizacional ela vai dizer claramente aonde está localizada a segurança da informação, qual é o nível de tratamento que é dado à segurança da informação dentro do órgão. Ou seja, a gente observa que nos órgãos públicos, no geral, é uma estrutura pequena, né? Então é dado realmente um pequeno apoio, uma pequena ênfase na segurança da informação, mas a gente vê grandes empresas cuidando muito seriamente disso, com casos, inclusive, como o da Booz Allen, né, que a gente tem uma inversão de estrutura, né, na qual o Information Officer, o CIO, ele responde ao Security Officer. Esse está acima do Information Officer. Muitas vezes essa estrutura ela pode ser parelha, né? Ou seja, o Security Officer e o Information Officer lado a lado, respondendo ao Executive Officer. No caso do MPF, né, seria muito interessante se a gente tivesse uma estrutura na qual a gente tivesse pelo menos uma subsecretaria com várias divisões, cada um cuidando de um aspecto desses do que a gente viu dentro do treinamento, e também fora da Secretaria de Tecnologia da Informação,
um órgão cuidando mais da parte de gestão, né, que fosse vinculado diretamente ao secretário-geral ou diretamente ao gabinete do Procurador-Geral da República. Então, para concluir, pessoal, a gente finaliza, né, dizendo justamente que, pelo exposto, né, fica claro a importância da segurança da informação e a gente pode sim e deve trabalhar de uma forma tal que a gente consiga transformar essa cultura, né, de pensar, infelizmente, né, de pensar na segurança da informação ainda como somente um custo, né, porque, na verdade, tratando dessa forma, a gente vai correr um sério risco de ser invadido, um sério risco de ter dados roubados, um sério risco de ter a nossa reputação abalada. É importante saber que os recursos são limitados e, como tal, a gente tem que aplicar os conceitos, aplicar os frameworks, aplicar os controles que a gente tem disponíveis e, mais ainda, mapear os riscos, né? De tal forma que o risco ele seja claramente identificado e a alta administração aceite, a alta administração trate esse risco da maneira que ela julgue mais apropriado, seja a aceitação, seja deixar o risco ser tratado por ferramentas, processos e tecnologias, ou até mesmo deixar de ter alguma determinada ação para que não corra aquele risco. Então, com isso, a gente finaliza o nosso treinamento, nosso curso de Gestão de Segurança da Informação. Me coloco, né, como sempre, à disposição para que depois do curso, caso surjam qualquer dúvidas ou qualquer questões, entrem em contato comigo e esperamos nos ver em algum outro curso tratando especificamente sobre o tema, que é um tema bastante rico e que certamente as nossas 60 horas não foram suficientes para a gente poder abordar tudo, né? E isso é muito claro se a gente observar que existem cursos específicos de pós-graduação com mais de 360 horas, tratando exclusivamente do tema de segurança da informação e gestão de segurança. Então, obrigado a todos e sucesso e que tenhamos um órgão cada vez mais seguro.